Esse homem solteiro representa a maior ameaça à sociedade. Ele tem 35 anos, alcançou o sucesso e agora se encontra em um convívio familiar. Sua vida está organizada, a carreira prospera, a conta bancária é robusta e os amigos o estimam. Contudo, há um ponto que, na opinião de todos ao seu redor, está faltando. Quando você vai se casar? É a pergunta constante. O interessante é que ele não reage na defensiva, nem busca desculpas. Simplesmente responde: não sinto essa necessidade. E tal resposta gera um incômodo considerável nas pessoas. Por que a sociedade sente tanto medo de um homem que não percebe a necessidade de um casamento? Porque ele é a prova viva de que tudo que nos foi ensinado sobre o que torna um homem completo pode estar errado. Pense bem. Desde a infância, os homens são programados com uma mensagem clara: case-se, assente-se, encontre uma esposa. Isso é o que um homem de verdade faz. Mas e se isso não tiver a ver com a sua felicidade? E se o objetivo for mantê-lo previsível? A realidade é que um homem casado é um homem sob controle. Ele possui responsabilidade, contas a pagar e uma família para sustentar. Não pode simplesmente largar o emprego e viajar pelo mundo, nem assumir grandes riscos. Ele segue as normas. No entanto, o homem solteiro que genuinamente não precisa de um casamento, esse é perigoso. Não por odiar mulheres ou relacionamentos, mas por ser livre. E a liberdade é contagiosa. Quando outros homens o veem prosperar sem uma esposa, começam a fazer perguntas arriscadas. Será que eu realmente preciso disso? Eu me casei por desejo ou por imposição social? O célebre filósofo Friedrich Nietzsche abordou indivíduos que criam suas próprias regras, em vez de seguir as ditadas pela sociedade. Ele os denominou de além do homem. Essas pessoas não dependem da aprovação alheia para se sentirem valiosas. E o psicólogo Carl Jung descobriu que, quando um homem se conhece profundamente, inclusive seu lado sombrio, ele se torna completo por si só. Não necessita de outra pessoa para se sentir realizado. Tal homem não é avesso ao casamento. Ele apoia a liberdade de escolha. Não a escolha falsa entre casar ou ser um fracasso, mas a escolha verdadeira entre casar por querer ou permanecer solteiro por já ser completo. Essa escolha aterroriza um mundo fundado na sua carência. Você está pronto para entender o porquê? Então continue assistindo a este vídeo até o final. Pois ao terminarmos, você não apenas pensará diferente sobre o casamento, mas também sentirá de outra forma em relação a ele. Talvez até de um modo que altere o curso da sua vida daqui para frente. Aqui está algo que vai surpreender você. Foi programado para acreditar que está incompleto. Pense nisso. Desde a infância, qual mensagem você ouviu repetidamente? Você precisa encontrar sua outra metade. Não está completo sem alguém. Um homem de verdade se estabelece. Mas e se eu lhe dissesse que é exatamente isso que querem que você acredite? Nietzsche chamou isso de moralidade de escravos. A ideia de que você é inerentemente deficiente e precisa de validação externa para se sentir inteiro. É uma ideia genial, na verdade. Se você crê que está incompleto, sua vida inteira será dedicada a tentar preencher esse vazio. E adivinhe, um homem que busca desesperadamente a completude é um homem que pode ser controlado. A verdade oculta é que existe uma parte da sua psique que Jung chamava de ânima, sua energia feminina interior. A sociedade ensina a projetar isso nas mulheres, em vez de desenvolvê-lo em si mesmo. Por quê? Porque quando você integra essa parte de si, torna-se psicologicamente completo. Não precisa de mais ninguém para se sentir inteiro. O homem que descobre isso torna-se perigoso. Não perigoso de forma violenta, mas psicologicamente perigoso. Ele não pode ser envergonhado a casar, coagido a se estabelecer ou manipulado por sua solidão. Observe o que acontece quando você diz às pessoas que não precisa de casamento para ser completo. Elas ficam irritadas, defensivas,
e começam a listar todas as razões pelas quais você está errado. Mas o que está acontecendo é que você está ameaçando a visão de mundo delas. Se você pode ser completo sem casamento, o que isso implica sobre as escolhas delas? A verdade é que, quando você para de buscar validação externa e começa a construir força interna, você se transforma de alguém que precisa de relacionamentos para alguém que os escolhe. E a escolha é isso que realmente os assusta. Porque um homem que escolhe com força também pode escolher partir. E isso aterroriza um sistema construído para mantê-lo dependente. Quer saber um segredo que vai te irritar? Seus sentimentos de incompletude não são naturais, são fabricados. Existe uma indústria gigantesca que vale bilhões e que depende da sua percepção de inadequação sem uma esposa. Só a indústria de casamentos movimenta 300 bilhões de dólares globalmente. Mas vai além disso. Empresas imobiliárias miram casais porque eles gastam mais. Seguradoras criam planos familiares porque homens casados adquirem mais cobertura. A economia de consumo inteira é edificada na ideia de que você precisa prover para outra pessoa. Mas o que é insano nisso tudo é que o homem que não precisa de casamento percebe essa manipulação. Ele compreende que a maior parte de seus gastos era impulsionada pela necessidade de provar que era capaz de ser um provedor. O carro de luxo, o apartamento maior, os restaurantes caros, tudo era ostentação, não um desejo genuíno. Nietzsche abordou a vontade de poder, mas não um domínio sobre os outros, e sim sobre si mesmo. Quando essa energia é direcionada do desejo de impressionar para o autodesenvolvimento, algo extraordinário se manifesta. Deixa-se de consumir por insegurança e passa-se a viver com autenticidade. Pense na última vez que fez uma compra significativa. Foi por um desejo verdadeiro ou pela percepção de que isso tornaria mais interessante para potenciais parceiras? O indivíduo que internalizou sua psique, o que Jung designou como individuação, toma decisões com base em seus valores autênticos, não em necessidades fabricadas. E isso aterroriza o sistema econômico, pois se os homens parassem de adquirir bens para impressionar mulheres, de aprimorar seus estilos de vida para parecerem bons provedores, ou de consumir para preencher um vazio de incompletude, toda a economia precisaria se reorientar em função do que as pessoas realmente desejam e não do que pensam precisar. Por isso, eles insistem em dizer que você é incompleto. A sua insegurança é o lucro deles. Há algo que ninguém discute. Você possui um lado sombrio, e a sociedade teme as consequências de você abraçá-lo. Jung o denominou de sombra. São todas as características de si mesmo que lhe ensinaram a ocultar: o egoísmo, a autonomia, a recusa em se conformar, o anseio por se priorizar. A maioria dos homens passa a vida inteira fugindo dessas facetas de sua personalidade. Casam-se, em parte, para provar que são pessoas decentes, capazes de sacrifícios pelos outros. Mas e se eu lhe dissesse que aceitar a sua sombra é a chave para a completude? O homem que não sente a necessidade de se casar realizou algo que a maioria dos homens jamais faz. Ele confrontou o seu lado mais obscuro com honestidade. Reconheceu que sim, pode ser egoísta. Sim, valoriza sua independência. Sim, nem sempre está disposto a se sacrificar pelos outros. E, em vez de se envergonhar dessas qualidades, ele as integrou. O que é surpreendente é que, ao parar de fugir de sua sombra, você deixa de precisar de aprovação externa. Você não está mais encenando bondade para provar que é digno de afeto. Você está simplesmente completo. Há outra peça neste enigma. Jung abordou a energia feminina presente em cada homem. A maioria dos indivíduos projeta isso nas mulheres, pensando, ela me completa. Mas quando você integra a si mesmo, torna-se psicologicamente íntegro. Você não necessita de uma mulher para acessar seu lado emocional, sua intuição, sua capacidade de nutrir.
Você desenvolveu essas qualidades em si mesmo. Isso é o que Nietzsche entendia por amor fati, o amor ao destino. Você aceita sua natureza plena, incluindo as partes que a sociedade lhe ensinou e podem culpá-lo por não prover, porque você não se envergonha de ser solteiro. Eles não podem culpá-lo por não prover, porque você não se sente culpado por se priorizar. Você se libertou psicologicamente, e essa liberdade é contagiante. Outros homens o observam e começam a questionar. Espera, eu posso ser completo por mim mesmo? Visualize 2 tipos de indivíduos. O homem domesticado, estruturado, previsível, seguro, com uma hipoteca, uma esposa, um plano de 5 anos. O que Nietzsche chamou de apoliniano, representando ordem e controle. O homem selvagem, imprevisível, criativo, livre, pode mudar de cidade por impulso, reorganizar sua carreira, assumir riscos. Dionisíaco, simbolizando o caos e a expressão autêntica. Adivinhe qual deles a sociedade prefere. A questão é a seguinte: o casamento foi moldado para transformar homens dionisíacos em apolonianos. Ele direciona sua energia selvagem para formas socialmente aceitáveis. Sua criatividade é canalizada para a provisão. Sua independência é transfigurada em responsabilidade. Mas o que acontece com o homem que se recusa a essa metamorfose? Ele mantém sua essência. Ele permanece perigoso. Não um perigo violento, mas uma liberdade imprevisível. Pense nisto. Você pode largar o emprego amanhã e viajar pelo mundo? Você pode redirecionar sua vida inteira sem considerar as necessidades de outra pessoa? Você pode acessar seu caos criativo quando quiser? Se for casado, provavelmente não. E esse é precisamente o ponto. O homem solteiro que atingiu o que Jung chamou de individuação realizou algo notável. Ele integrou ambos os lados de si mesmo. Pode ser estruturado quando necessário e selvagem quando benéfico. Responsável quando preciso e rebelde quando exigido. Um cavalheiro à mesa e um guerreiro nos negócios. Afetuoso com os amigos e implacável com os inimigos. Ele não está preso a nenhum extremo. A sociedade teme essa integração, porque não pode prevê-la ou controlá-la. O homem casado geralmente perde o acesso à sua natureza dionisíaca. Ele se torna puramente apoliniano, seguro, previsível, controlado. Mas o solteiro integrado, ele reteve sua natureza selvagem enquanto desenvolvia sua sabedoria. Essa flexibilidade o torna incrivelmente poderoso. E o poder que não pode ser controlado é um poder que ameaça o sistema. Uma pergunta que vai mudar tudo. Quem decidiu que o casamento era essencial para uma vida completa? Pense nisso. Pense de verdade. Ao investigar a origem das normas que definem um homem bem-sucedido, de onde elas emergem? Dos pais, da sociedade, da religião, da mídia. Mas e se tais regras não passarem de opiniões? Nietzsche falava do Übermensch, não como um ser superior, mas como um indivíduo que forja seus próprios valores, em vez de simplesmente aceitá-los. O homem que não vê o casamento como uma necessidade é a prova viva dessa possibilidade. Ele não o rejeita por considerá-lo errado, mas sim por questionar sua obrigatoriedade. Percebe a diferença? A maioria dos homens avalia o casamento assim: devo me casar porque é o que homens bem-sucedidos fazem. No entanto, o homem que cria seus próprios valores indaga: o casamento contribui para meu desenvolvimento e desejos autênticos? A decisão é a mesma, mas o referencial é totalmente distinto. E é isso que apavora as pessoas, pois se é possível criar os próprios valores em relação ao casamento, que outras normas sociais seriam apenas sugestões? O processo de individuação de Jung busca que nos tornemos quem realmente somos, e não o que a sociedade espera. Ao concluir esse trajeto, podemos ponderar cada escolha de vida, incluindo o matrimônio, com base em nosso eu autêntico, e não em condicionalismos sociais. Imagine se cada homem começasse a perguntar: eu escolheria este casamento se tivesse que vivê-lo para sempre? Esse é o teste do eterno retorno de Nietzsche. Tome decisões
como se as fosse repetir infinitamente. Quantos casamentos resistiriam a essa prova? O homem que não precisa do casamento já superou-a. Ele avaliou sua vida com honestidade e concluiu: prefiro estar só a aceitar algo menos que uma conexão genuína. Isso não se trata de ser contra o casamento, mas sim de ser a favor da escolha individual. Ao observar um homem que construiu seus próprios valores, vive segundo seus próprios padrões e mede o sucesso por suas próprias métricas, você está diante de algo raro: a verdadeira liberdade humana. E essa liberdade é tão potente, tão sedutora, tão inspiradora, que leva outros a questionar suas próprias escolhas. É por isso que ele é perigoso. Não está destruindo a sociedade, mas sim demonstrando que outras formas de existência são viáveis. Uma pergunta rápida: quanto da sua vida diária é representação? Jung diferenciava a persona, a máscara social, do eu autêntico. Muitos homens dedicam tanto tempo a personificar a masculinidade que esquecem o que realmente desejam. A persona masculina dita que homens de verdade se casam, homens de verdade provedem, homens de verdade se sacrificam pelos outros. Mas e se o seu eu autêntico aspirar a algo diferente? O que é fascinante é que o homem que não precisa do casamento realizou o trabalho interior necessário para distinguir esses dois aspectos de si mesmo. Ele fez a difícil pergunta: estou vivendo minha vida ou o roteiro da sociedade? A maioria dos homens se casa para cumprir a persona. Eles pensam: é o que se espera de mim, mas nunca se perguntam: é isso que eu realmente quero? O homem individuado percorreu o que Jung chamou de noite escura da alma. Períodos de isolamento e autoexame que a maioria das pessoas evita através de atividades incessantes, relacionamentos infindos e distrações contínuas. E através dessa escuridão, ele descobriu algo extraordinário. Ele pode ser completo sem validação externa. Reflita: qual foi a última vez que tomou uma decisão crucial na vida baseada puramente no que você desejava e não no que os outros esperavam? O homem autêntico vive a partir de seus verdadeiros anseios, não de necessidades fabricadas. Ele pode optar pelo casamento, mas a partir da força, não da fraqueza, da completude, não da carência. Tudo o que lhe ensinaram sobre o funcionamento da vida está desmoronando. Nietzsche previu isso quando proclamou: Deus está morto. Ele não se referia à religião, mas ao colapso das estruturas de autoridade tradicionais que antes ditavam como as pessoas deveriam viver. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que no casamento. Seu avô casou-se porque era obrigado. Pressão social, necessidade econômica, obrigação religiosa. A escolha foi feita por ele. Mas você pertence à primeira geração que pode realmente escolher. E isso aterroriza a sociedade. Pense bem: quando o casamento se torna uma opção em vez de uma imposição, uma escolha em vez de uma necessidade, quando homens podem prosperar sem esposas, tudo se altera. A ordem social precisa se reorganizar em torno de premissas completamente novas. Jung abordou o inconsciente coletivo, padrões profundos que tornam certos comportamentos aparentemente inevitáveis. Os padrões arquetípicos que antes faziam o casamento parecer um destino estão se desfazendo. O homem que não necessita do casamento está abrindo caminhos, mostrando que a vida pode ser significativa sem a validação tradicional. Mas o que está de fato ocorrendo é isto: a morte de Deus nos relacionamentos não significa a morte do amor. Significa o nascimento da escolha consciente. Quando você não é mais impulsionado por compulsões inconscientes, por roteiros escritos por gerações anteriores, por programações sociais, você se torna capaz de criar relacionamentos que eram impossíveis no sistema antigo. Relacionamentos baseados no crescimento mútuo, em vez da dependência mútua. Conexões fundamentadas na escolha consciente, em vez da obrigação social. Parcerias que enriquecem sua vida, em vez de completá-la. O homem solteiro que atingiu essa percepção é um arauto de novas possibilidades. Ele não está desmantelando o mundo antigo.
ele está revelando como o novo mundo poderia se apresentar. E essa visão é tão envolvente que leva outros a questionarem tudo o que pensavam saber sobre relacionamentos. Aqui está algo que alterará a forma como você se vê. A verdadeira força não reside em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. A vontade de poder de Nietzsche foi completamente mal interpretada. Não se trata de dominação, mas de se tornar quem você realmente é, expressar sua natureza genuína e criar seus próprios valores. O homem que não precisa de casamento descobriu essa força dentro de si. Pense nisto. O que é mais potente? Precisar de alguém para te completar ou ser completo em si mesmo? Procurar aprovação externa ou gerar seu próprio senso de valor? A maioria dos homens busca o poder através de conquistas externas. Um emprego melhor, mais dinheiro, uma esposa atraente. Mas este é um poder emprestado, dependente de fatores fora de seu controle. O homem individualizado encontrou um tipo diferente de poder, o da autodisciplina. Ele encarou sua sombra junguiana, todas as partes de si que a sociedade o mandou esconder, seu egoísmo, sua independência, sua recusa em se conformar. Em vez de sentir vergonha dessas características, ele as integrou. Essa integração gera uma força autêntica, não a força compensatória de homens tentando se provar, mas a confiança tranquila de alguém que se conhece por completo. E o que é incrível nisso? Ao alcançar a maestria pessoal, você pode escolher relacionamentos a partir da abundância em vez da escassez, da integralidade em vez da carência. Você não está buscando desesperadamente alguém para te completar. Você já é completo o suficiente para compartilhar sua vida com alguém que a enriqueça. O que significa ser homem? As definições antigas estão ruindo, e a sociedade não ofereceu substitutos. Isso gera o que psicólogos chamam de crise de identidade. Homens que não sabem o que devem ser. Mas eis o que é notável. O homem que não precisa de casamento resolveu essa crise. Ele descobriu que a masculinidade não se define por suas relações com os outros, mas por sua relação consigo mesmo. A masculinidade tradicional definia os homens por papéis externos. Mas o que acontece quando você não deseja esses papéis? O que acontece quando você não precisa ser um provedor para se sentir valioso ou um protetor para se sentir forte? Você descobre algo revolucionário. Sua identidade mais profunda existe independentemente da posição social. Nietzsche chamou isso de tornar-se quem você é, descartando identidades herdadas para descobrir sua natureza autêntica. Jung chamou de individuação, integrar todos os aspectos de si mesmo em um todo coeso. O homem que completa esse processo não precisa de aprovação social para se sentir valioso. Ele define a masculinidade por qualidades internas: força de caráter, expressão criativa, consciência, autenticidade, autodomínio. E o que é ameaçador nisso? Quando os homens percebem que podem ser completos sem conquistas tradicionais, eles se tornam imunes a táticas de manipulação baseadas na insegurança. E essa nova identidade masculina não rejeita relacionamentos, ela os transforma. O homem solteiro que alcançou essa transformação serve como modelo para outros que enfrentam questões de identidade. Ele prova que as crises masculinas tradicionais podem ser resolvidas através do trabalho interior, não da aquisição externa, do autoconhecimento, não da validação social, da autenticidade, não da performance. E uma vez que você enxerga essa possibilidade, percebe que a pergunta não é que tipo de homem devo ser, mas que tipo de homem eu já sou. Chegou o momento da verdade. Depois de tudo que você aprendeu, depois de ver como a sociedade manipula suas escolhas, depois de entender a diferença entre desejo autêntico e programação social, o que você vai fazer? O homem que não precisa de casamento representa mais do que uma escolha pessoal. Ele é uma questão viva que desafia todos ao seu redor. Você é casado porque realmente quer ou porque a sociedade espera?
Você busca uma parceria a partir da força ou da carência? Você está escolhendo sua vida ou vivendo o roteiro da sociedade? Essas não são perguntas confortáveis, mas são essenciais. O homem individualizado desenvolveu a ideologia de Nietzsche, a coragem de ser você mesmo, a disposição de viver de acordo com valores autênticos em vez de expectativas herdadas. Sua autenticidade não exige que você faça as mesmas escolhas, mas te desafia a fazer escolhas conscientes em vez de inconscientes. Ele mostra que o casamento pode ser escolhido a partir da força, não da fraqueza, da integralidade, não da carência, da liberdade, não da obrigação. E o que é poderoso nisso? Quando os homens começam a examinar suas motivações, questionar suas necessidades e descobrir sua capacidade de completude, as coisas começam a mudar. Não apenas para eles, mas para todos. Porque a escolha autêntica cria relacionamentos autênticos. Homens conscientes criam parcerias conscientes. Indivíduos íntegros criam conexões saudáveis. Um homem que não necessita de casamento representa um perigo, não por sabotar a sociedade, mas por evidenciar a submissão social a decisões pouco autênticas. Sua liberdade impele os outros a refletir sobre suas próprias existências, a diferenciar anseios verdadeiros de condicionamentos sociais e a estabelecer uniões a partir da força e não da fragilidade. Tal introspecção tem o potencial de revolucionar integralmente o cenário dos laços humanos, abrindo portas para ligações genuínas fundamentadas em deliberações conscientes e não em impulsos inconscientes. Um desejo genuíno contrastando com a programação social. Soberania individual em oposição à dependência coletiva. A indagação é: você tem a coragem de descobrir sua verdadeira essência? Seu tempo é finito. Suas decisões são suas para tomar. A questão não é se você deve ou não se casar, mas sim se a sua escolha brota do seu eu autêntico ou do roteiro ditado pela sociedade. O homem que não vê o casamento como uma necessidade já fez sua opção. Qual é a sua?